carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, se vocês vão deixar aberta a Bíblia no capítulo 6 de Timóteo, e nós vamos dar sequência onde paramos. Nós vamos falar hoje, quando nós abordamos sobre o comportamento exemplar do pastor. Falamos no primeiro e no segundo tópico desse assunto, né? O comportamento exemplar do pastor, do líder, e hoje nós vamos entrar no terceiro. Obrigado. Vamos entrar nesse terceiro ponto, e é necessário estarmos atentos, porque é um assunto que ele traz detalhes, nós tecemos detalhes, tecemos comentários que normalmente não se ouve, se escuta em maioria de cultos, principalmente cultos de doutrina. Se Deus nos permitir, daremos sequência em breve a segunda carta de Paulo a Timóteo, que acredito que fortaleceremos mais ainda o assunto sobre essas questões, porque a carta, como eu tenho dito, ela traz uma diversidade de assuntos relacionados à nossa vida pessoal, nossa vida particular e a vida coletiva da igreja. Então é importante que a gente compreenda essas coisas, compreender e colocar em prática no nosso dia a dia. O líder, o pastor, precisa combater o bom combate da fé. É o que está escrito no capítulo 6, verso 12 da primeira carta. Você que está com a sua Bíblia aberta, ele diz: combate o bom combate da fé. Não é? A palavra aqui grega para combater, lembre-se que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Então há necessidade de muitas vezes nós trazermos, os sentidos exegéticos das palavras, a fim de que a gente consiga ter um entendimento melhor daquilo que vai ser falado, que vai ser dito. Então a palavra grega para combater, no caso quando Paulo diz combate, o bom combate da fé, vem do verbo combate, vem de combater, do verbo eu combato, tu combates, ele combate, nós combatemos, vós combateis, eles combateram. Então é um verbo, e dentro desse contexto, a palavra combate, na palavra grega, é um termo que está relacionado à vida de um atleta e que dá origem ao nosso verbo organizar. Já pensou? Uma palavra combater dá origem a outra palavra que nos ensina a ser organizado. Porque ninguém pode ir para o combate despreparado. E na nossa vida cristã, a gente precisa se preparar quando? Todos os dias. Porque se você não se preparar todos os dias, à medida que os dias vão se passando, você vai se tornando uma pessoa mais frágil espiritualmente. Você vai se tornando uma pessoa mais frágil emocionalmente. Você vai se tornando uma pessoa mais frágil psicologicamente. Porque a palavra de Deus, ela fortalece o espírito, a alma e capacita a nossa fisiologia física, nosso corpo, a dizer não para aquilo que não agrada a Deus.
E dentro desse contexto, que esse termo combater é um termo que está relacionado à vida de um atleta e que dá origem a nosso verbo organizar, se aplica tanto a atletas como soldados. Era uma luta agonizante requerida caso a pessoa quisesse vencer uma partida de luta romana. Ou seja, do mesmo jeito que hoje existe as lutas que esportivamente há um investimento muito grande das empresas, né, como boxe, STF, MMA e outras lutas marciais, que há um investimento muito grande de empresas visando o lucro em cima daqueles que praticam tais esportes. Na época passada era da mesma forma. Não existia o MMA, não existia essas lutas livres, mas existia a luta grego-romana, em que um soldado ou um atleta, ele tinha que ser extremamente organizado para manter a sua forma física, para que ele não só pudesse vencer uma luta em uma competição, porque isso também traria para ele dinheiro e prestígio dentro da sociedade. Então essa pessoa precisava ser organizada, e Paulo usa esse contexto da história para nos mostrar, para mostrar a Timóteo que ele precisava ser uma pessoa organizada no combate da sua vida espiritual. Porque o nosso dia a dia, todo o nosso dia a dia é um combate espiritual. A Bíblia diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo está ao derredor, rugindo como um leão, procurando uma oportunidade para nos destruir. Então a gente tem que estar pronto quando? De manhã? À tarde? À noite? Não, 24 horas. Prontos, atentos, como guerreiros, como soldados de uma vida organizada no exercício da fé. Se você não exercita a sua fé não cresce. Por que Abraão é chamado de o pai da fé? Porque ele passou por provas que ele teve a única opção. Qual era? Confiar em Deus. E a sua confiança em Deus fez gerar nele respostas que estava além, muito além daquilo que ele tinha pedido, como diz o apóstolo Paulo. Deus faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus sempre faz mais e melhor, né? Todo cristão é chamado a batalhar a luta pessoal contra o mal em todas as suas formas. Aonde está o mal, irmãos? Alguém pode dizer: o mal está nisso ou naquilo. Mas aonde você for, o mal está infiltrado ali. De alguma forma, de alguma maneira, ele está ali infiltrado. Usando pessoas, usando sistemas para tentar neutralizar sua vida com Deus. Quando Daniel foi levado para Babilônia por Nabucodonosor, devido ao pecado da nação de Israel, Deus levou Daniel e colocou Daniel dentro do palácio. Colocou Daniel nas mais altas posições da corte babilônica, no meio de uma política corrupta, no meio da idolatria, da prostituição, não só espiritual, como a prostituição física. Mas Daniel não se contaminou, ele se
sobressaiu no meio da situação. Veja, irmãos, ele era um prisioneiro de guerra, seus pais foram assassinados por Nabucodonosor, ele estava preso, estava trabalhando na corte, ele tinha tudo para se comportar de uma forma revoltada, mas ele se comportou de uma forma exemplar, a ponto de o reino de Nabucodonosor foi destruído pelo reino Medo-Persa. Quando Ciro invade Babilônia, mata Nabucodonosor, mata Beltesazar, destrói o Império Babilônico, mas Daniel continuou trabalhando na corte do Império. Por quê? Porque era um homem que não se misturava, sabia entrar e sabia sair. E às vezes nós somos colocados em lugares, em determinadas situações, que somente Deus pode nos capacitar para entrar puro e se manter puro aonde entrou. Daniel morreu velho, mas íntegro. Passou por 3 impérios: Medo-Persa, o babilônio, Medo-Persa e o grego macedônio, e se manteve íntegro. Foi para a Babilônia com 14 anos e morreu com quase 100. Mas íntegro, puro, porque ele entendia que precisava dia a dia manter-se em contato com Deus. Soube dividir as coisas. Olha, escuta, mudaram até o nome dele, mas não mudaram a identidade dele em Deus. É isso que eu e você precisamos fazer dia a dia. Pode até lhe dar nomes, pode até lhe adjetivar, dar apelidos, mas a sua identidade em Deus precisa ser mantida. Devemos pôr toda a nossa energia em andar com Deus e realizar a sua obra. Devemos aplicar toda a nossa força numa causa de consequências eternas. Ou seja, na medida que você se esforça para agradar a Deus, Deus lhe capacita mais para você continuar servindo. Quando o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, vamos lá, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18. Vamos começar. Eu aprendi sem querer. Olha aí, tá vendo? Capítulo 5, verso 15. Vamos começar no versículo 15. Paulo diz: portanto, estai atentos, para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Saber aproveitar cada oportunidade, porque os dias são maus. Aí ele diz: portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Aí ele diz: não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Deixai-vos encher. Por quê? Porque existem pessoas que não deixam o Espírito Santo encher ele.
E como é que uma pessoa não se permite que o Espírito Santo lhe encha? Como é? É andando de forma errada. A Bíblia diz desordenadamente. É andando de forma indigna, conforme diz, a gente leu já. Vamos ver aqui? 2 Timóteo 2,19. 2 Timóteo 2,19. Segundo Timóteo 2,19 diz assim: contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo. O Senhor conhece os seus e aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, professa o nome do Senhor, se aparte de todo tipo de injustiça. Quando você faz isso, o Espírito de Deus lhe enche mais. Enche de quê? Da graça, do poder, da unção, do conhecimento, do entendimento, do discernimento que vem de Deus. Por isso que quando Paulo diz aqui no capítulo 5 de Efésios, verso 18, quando ele diz assim: não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos. Se permita ser cheio do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo de Deus capacitar você. Aí no verso 5,19 ele diz: olha, como é que eu posso fazer isso? De que forma? Aí ele diz: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Por que espirituais? Porque nem todo cântico é espiritual. Você pode cantar um hino que tem letra, mas a melodia não é coincidente com a letra. Deu para entender? Você pode cantar um louvor que você acha que está louvando a Deus, mas aquele louvor não louva a Deus. Porque a letra tem que ser compatível à melodia, tem que partir do Espírito Santo. Por isso que o inário do povo de Israel é os salmos. A gente lê aqui os salmos, a própria Bíblia, não é? De forma lenta, vagarosa, reflexiva, enquanto que o judeu ele lê cantando, em forma de cântico. Ele, ao mesmo tempo que ele lê, ele balança o corpo. Se você vê um judeu lendo, alguém já viu aqui? Ele lê e balança o corpo ao mesmo tempo. E a voz dele é aquele mesmo tom, do início ao fim, nem aumenta nem baixa, é aquele mesmo volume. Cânticos espirituais, aí a Bíblia diz, cantando e louvando de coração o Senhor, cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso aqui são conselhos que Paulo está dando para que a gente se permita ser cheio do Espírito Santo. Porque quando a gente fala aqui, irmãos, de salmos e hinos e cânticos, não é pegar um instrumento de cordas, de sopro, seja qualquer instrumento, e tocar, não. Ele não está falando isso aqui, não. O que ele está querendo dizer é a expressão da nossa vida tem que ser louvor, forma de viver. Veja o que ele diz aqui, olha. Depois do versículo 19, ele diz: cotidianamente dando graças. Uma pessoa agradecida.
Uma pessoa sujeita, submissa à autoridade constituída, sujeitando-vos uns aos outros. Humildade. Vê o que diz o profeta Miqueias. Profeta Miqueias, capítulo 6, verso 8, do profeta Miqueias. 6:8. Glória a Deus. Veja o que Deus diz. Quanto? 6 e 8 do livro do profeta Miqueias. Veja o que Deus diz. Através do profeta. Miqueias 6 e 8. Ó ser humano, ele já te revelou o que é bom. Veja o que Deus está dizendo através do profeta. Ó ser humano. É o que eu digo, irmão. Se você tem dificuldade, não procure. Depois você assiste, porque você nem acha, nem escuta, aí atrapalha. Não escuta. E quando chegar em casa, vai querer escutar lavando o prato. Vou botar a pregação para ouvir, lavando o prato. Não aprende nunca. Isso se você não sentar com o caderno, com a caneta, não escute não. Porque o meu objetivo é que você aprenda. E eu digo, se você tem dificuldade, não procure. Fique ouvindo. Em casa, você escuta todinho. Agora, se for para escutar, eu vou lavar os pratos. Eu vou ligar aqui o YouTube, vou assistir o culto de doutrina. Não adianta não. Aula, você só aprende se ouvir calado e parado, refletindo. Eu vou assistir um vídeo, irmãos, eu assisto 3, 4, 5, 6, 10 vezes às vezes. Para poder aprender, memorizar. É como às vezes eu assisto um filme, que às vezes eu vou assistir, Juninho diz assim, tu vai assistir de novo? De novo. Tem filme que eu já assisti mais de 20 vezes. O mesmo filme. Cada vez que eu assisto, eu aprendo outra coisa. Eu vejo coisas que eu não vi antes. Porque o segredo de aprender está nos detalhes. Repetir. Paulo diz, eu não canso de vos falar as mesmas coisas. Ou seja, repetir. Capítulo 6 de Deuteronômio. Ensina o teu filho sentado na mesa, andando no caminho, ao deitar, ao levantar o cão. O objetivo é memorizar a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. Como é que eu vou esconder? Como é que eu vou memorizar? Não é? Então, Miqueias 6 e 8. Deus falando através do profeta Miqueias diz assim: ó ser humano, ele já te revelou o que é bom. Então Deus já disse a mim e já disse a você o que é bom, o que é de valor, o que é correto, o que é justo e o que Deus exige de ti, senão que apenas pratique a justiça, ames a misericórdia e a lealdade e andes humildemente na companhia do teu Deus. Veja, o Senhor já disse o que é bom e o que é que Ele quer que a gente faça: que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade e andes humildemente com o teu Deus. É o que a gente leu em 2 Timóteo 2,19. Que aquele que invoca o nome do Senhor aparte-se do mal e pratique a justiça. E ainda em Efésios, onde nós lemos falando sobre encher-se do Espírito Santo, Paulo diz no mesmo capítulo, o capítulo 5 e o verso 8 em diante, ele diz assim, pois no passado nós éramos o
quê? Trevas. Trevas. Mas agora você é o quê? Luz. Em quem? No Senhor. Assim andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda Bondade, justiça e verdade. olha aí, ó, em toda bondade, justiça e verdade. Fruto da luz. Aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Verso 11. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem as escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Então, quando a palavra de Deus nos manda que nós devemos aplicar toda a nossa força numa causa, que causa? A causa do reino, a causa de Deus, porque as consequências da nossa aplicação das coisas espirituais, a consequência que nós vamos ter é a vida eterna com Cristo. A gente tem que saber ouvir e separar as coisas, não é? Por exemplo, nós tivemos sábado a palestra com o doutor Antônio, como médico. 11. Excelente. Mas se você prestou bem atenção, uma das coisas que ele disse assim, você precisa às vezes meditar no yoga, fazer um yoga. Foi. Não. O crente não faz yoga não. Ele falou. O crente faz yoga não. Tudo que ele falou clinicamente, ótimo. Mas quando partou para o lado espiritual, não. Yoga não é coisa do crente não. A gente tem que saber ouvir, ó, dizer, esse aqui eu guardo. Esse aqui não serve. Descarta. E para isso você precisa conhecer a palavra, para não se confundir. O líder, porque irmãos, essa carta é para um pastor. Paulo escrevendo para um pastor. Mas você, mesmo que você não seja pastor, você precisa ser líder de quem? De você mesmo. Porque se você não souber se conduzir, se liderar, você vai ser conduzido por quem não presta. Vai aceitar tudo que lhe dizem. Você não vai saber, ó, peneirar. Então você precisa tomar posse, ter a certeza de sua salvação. Paulo diz: toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. O capítulo 6, o verso 12 de 1 Timóteo, a parte B, quando Paulo diz assim, olha, toma posse da vida eterna, para a qual foste convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Toma posse. Jesus te deu salvação. Não vacila não. Se aposta daquilo que Deus te deu. E não te vendes. Não permitas que o teu coração se corrompa. Agora, presta atenção. O verbo tomar posse está no imperativo aoristo, sugerindo que Timóteo deveria tomar posse da vida eterna de forma imediata. É o que eu disse e repito, sempre tenho dito: quando e onde começa o céu? É quando a gente morrer e for para o outro lado? Não, o céu começa aqui.
venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O céu, irmãos, ele não é bonito, ele não é pacífico, ele não é maravilhoso, porque simplesmente Deus fez o céu, não, porque Deus também fez a terra, e a terra é linda. Os homens é que destroem. Lá é tudo lindo, por quê? Porque Ele está lá. Tudo na tua vida é lindo, é maravilhoso, porque Ele está na sua vida. Mas pastor, minha vida está tão difícil, o senhor não tem nem ideia. É verdade, está difícil. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas fique como? Cabeça baixa, desanimado, querendo morrer, desistir da vida. Não. Tenham bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu venci. O céu está em você. Jesus mora em você pelo Espírito Santo. Haja o que houver, venha o que vier, bata onde bater, corra para onde correr, suba para onde subir, Jesus está do teu lado. Aleluia. Ele não te deixará. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Um cristão é conhecido por aquilo de que ele se apropria como o maior tesouro de sua vida. Um cristão, um crente, é conhecido por aquilo que ele se apropria como o maior tesouro da sua vida. Qual é o seu maior tesouro? Não me diga. Para você pensar. Porque Jesus disse, aonde estiver o teu, ali estará o teu tesouro. Aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Se o teu coração está no lugar certo, na pessoa certa, você tem um tesouro verdadeiro, um tesouro incorruptível. Porque tudo aqui nessa vida aqui vai passar. Tudo, nada ficará. Paulo diz a Timóteo, você já tem a vida eterna, tome posse dela, usufrua da vida eterna. Tudo ao seu redor é temporal e um dia vai acabar, mas você já recebeu vida eterna. Receba, viva essa vida que Cristo te deu. Você tem uma riqueza, uma herança que não enferruja, nem a traça, nem o ladrão pode roubar de você. Em quinto lugar, o líder, o pastor, precisa guardar seu mandato imaculado até a volta de Jesus. É o que Paulo diz no verso 13 ao verso 16, que nós vamos ver alguns pontos aqui, pelo menos 4. Vamos destacar aqui, alguns. E a primeira é exortação feita diante de Deus e de Cristo Jesus. Ele exorta Timóteo perante o Deus da providência que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus que fez a boa confissão diante de Pilatos. Vamos ver o verso 13? Na presença de Deus, que é tudo da vida, 1 Timóteo 6,13, e de Cristo Jesus que perante Pôncio Pilatos fez o perfeito testemunho, eu te exorto. A testemunha da verdade que se depara com a morte. Olha para aí. Jesus era a verdade revelada, mas agora ele estava se deparando com o seu julgamento. Então ele estava se deparando com a sua própria morte. Mas ele continuou o quê? Firme no seu testemunho. Se alguém indagasse ou interrogasse você quer viver ou quer morrer? Para você viver, você tem que negar Jesus. Para você ficar vivo, você tem que negar Jesus. Se você não negar, você vai morrer. Você vai ser torturado.
qual seria a sua atitude? Não é para você dizer a mim, não, é para você pensar. Porque mesmo que você diga a mim, não vai resolver. Porque eu não tenho capacidade de dar força. Mas o Espírito Santo é aquele que lhe dá força, que lhe capacita. A testemunha da verdade que se depara com a morte deve ter diante dos seus olhos aquele que gera e preserva a vida de tudo, para que não tema aqueles que somente podem matar o corpo e não têm poder sobre o ser humano como um todo e sobre o seu destino eterno, como Jesus diz. Bora ver? Mateus, capítulo 10 de Mateus. Capítulo 10, verso 16 de Mateus em diante. Jesus disse: eu vos envio como Ovelhas aonde? para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como e como as pombas. Acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa, para testemunhardes a eles e aos gentios. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é que estará falando através de vós. Agora vem: o irmão entregará a morte, e o pai, e o filho, e os filhos, e lhes, e por causa do meu nome sereis odiado de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até quando? Até o fim. Será o quê? Salvo. Pois é. Perseverar até o fim. O texto, Jesus está dizendo claramente aqui: nós estamos no meio de quê? De lobos. De lobos. Aí Jesus disse: seja prudente. Seja prudente. Não faça mal. Sabe por quê? Porque vocês são ovelhas. E acautelai-vos dos homens. Ou seja, vá devagar, vá com prudência. Sabe por quê? Porque eles vão vos entregar aos tribunais para vocês serem açoitados, como foi com Jesus, diante de Pôncio Pilatos. Foi entregue para ser morto. Então, quando você se vê numa situação dessa, glorifique a Deus. Eu sei que não é fácil. Você está diante da morte, saber que vai morrer, ser torturado, dá medo ou não dá? Dá ou não? Eu não ouvi. Dá ou não? Dá. Mas a fiel testemunha está com você. Jesus está lá ao teu lado. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Segundo o exemplo de Cristo, inspira o pastor a guardar o mandamento imaculado. O exemplo de Cristo nos inspira a guardar esse mandamento.
imaculado. Assim como Jesus fez a boa confissão diante de Pilatos. Qual foi a boa confissão que Jesus fez? Quando Pilatos disse assim: tu não dizes nada a teu favor? Não sabes que eu posso te mandar soltar ou te matar? Ele disse: nenhum poder tu tens sobre mim se do céu não fosse dado. Seguro do que estava fazendo. Não era aquele cristão vacilante, não era aquele crente duvidoso. Porque, irmãos, é muito fácil a pessoa chegar como chega aqui num templo, limpo, organizado. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. O culto não começa quando as pessoas vêm para o templo. O culto começa quando as irmãs vêm limpar. O culto já começou. Quando organiza as cadeiras tudinho no lugar. Quando deixa tudo limpinho. Ela vem aqui sozinha. Ninguém está vendo. Mas a testemunha fiel está vendo. Quando todo mundo chega aqui de noite para assistir o culto, olha, está a igreja limpinha, as cadeiras arrumadas. A pessoa só vai ter o trabalho de sentar e dar glória. Só vai ter o trabalho de sentar e dar glória. Mas ainda tem aqueles irreverentes que chegam à tarde, ou quando chega, as cadeiras de trás, tá, o pessoal ainda tem essa doença, né? Que para mim é doença. Sentar só atrás. Desculpe os que gostam. Jesus ainda vai curar vocês. Em nome de Jesus. Senta, chega, quer sentar atrás. Aí não tem mais cadeira. Aí ele vem aqui na frente, tira a cadeira do lugar e leva ela para trás. Ele chega, ó irmãos, nós estamos na casa de Deus. É a mesma coisa que eu chegar na casa de vocês e dizer assim, eu chegar na casa do tio Adelso, dizer, tio Adelso, tira essa cadeira daqui, porque essa cadeira aqui não está certa não, eu tenho que sentar nela, mas eu quero sentar ali, naquele local, fora do contexto da casa. Aí quando eu for embora, a tio Adelso vai ter o trabalho de reorganizar a casa toda de novo, por causa de um. Vê se pode. Ah, pastor, mas eu não gosto de sentar na frente. Chegue cedo para sentar atrás. Já que você gosta de ficar nas últimas. Isso parece uma coisa tão simples, né, irmão? Mas não é. A mesma coisa, na minha opinião, eu acho que a pessoa está no culto, com os pés na cadeira na igreja. Eu acho, eu mesmo fico me sentindo mal. Às vezes, escute bem, às vezes tem pessoas que têm problemas de saúde nas pernas e às vezes precisa, por uma questão de saúde. Mas tem gente que tem. Já teve o caso da irmã Marli, da irmã Nalva, que se operou das pernas, não é? E ela dizia, pastor, estou com tanta dor. Eu mesmo disse, bote a perna aqui. Aí é uma questão de vida. É diferente. Tem tanta coisa. Eu tenho várias, como diz a minha psicanalista, eu tenho muitas neuroses. Vejo gente de cabelo desorganizado, roupa desorganizada, eu fico dá logo aquela agonia no meu juízo. Os toques que a gente tem, né? Gravata top, camisa. Ai meu Deus do céu. Ele pegou, estava olhando no YouTube, né, para aprender a fazer o nó da gravata aqui. Ele fazendo, aí ele disse assim, se não ficar bom, quando eu chegar na igreja, o meu pastor ajeita. Eu tenho essas neuroses. Os irmãos podem prestar atenção, que o culto está rolando, eu estou prestando atenção no culto, mas eu levanto, olho lá para fora, e olho assim, e vejo essas coisas de perfeccionista, de não ver nada fora do canto.
tudo no lugar. Isso pra gente. Imagine, irmãos, você imagine eu quando eu estou na academia, a agonia que é para mim. Eu vou lá para fazer exercício, para cuidar da minha saúde. Mas quando eu vejo o pessoal, né, fazendo as coisas erradas, que coisa errada, pastor? O exercício é errado. E eu fico querendo lá, dizer que não é assim, está errado. Eu saio de perto que eu fico agoniado. Não é? Não é ruim? Você não tem ideia como a gente fica. Quem é uma pessoa normal, não está nem aí. Porque o normal, ele vê, liga. Mas a gente que tem esse estoque, meu Deus do céu, é horrível, é um sofrimento. Isso a gente sofre, ó, eu sofro quando estou na rua, quando estou na academia, quando estou na igreja. Quando eu vejo o crente com o cabelo desorganizado, eu fico, Jesus me ajuda. Ainda bem que não tem cabelo. São coisas, irmãos, que a gente tem, não é porque a gente quer, não. Desenvolver, vai fazer o quê? Tratar. Eu tenho que tratar. Por isso que eu sou acompanhado pela psicanalista, para eu me ajudar, me ajustar. Não é porque é preciso. Deus gosta das coisas, tudo arrumadinho, tudo certinho. Tudo certinho. A gente sabe que cada um tem uma criação. Recebeu, você é aquilo que você recebeu de alguém. E para mudar, eita coisa difícil é mudar. Porque a mudança é uma tortura para aquilo que você precisa tirar de você. Que você se acostumou. Cresceu, aprendeu aquilo, está adulto. É como diz o Matuto: cavalo velho não aprende caminho novo. Isso é verdade? Eu não sei, mas eu vou contar uma experiência que eu tive. Faz muitos anos, acho que faz uns 10 anos, que eu fui ali para o Hotel Fazenda de Gravatar. Alguém já ouviu falar? Eu passei lá uma vez, um dia, de um dia para o outro. E foi eu, foi Juninho, foi Silvio Clay, foi minha irmã, foi Clay, foi todos meus sobrinhos, e nós fomos e passamos um dia lá. E lá tinha tudo que você imaginasse. Além de muita comida, né, muito momento de lazer, e tinha um momento de lazer que você ia andar de charrete. E fomos andar de charrete. E quando nós subimos na charrete, era quando todo mundo sentou, que o guia pegou na rédea, ele nem falou, nem tocou para o cavalo, e o cavalo já foi sozinho. Ele só ficava segurando, e ele ia só, e eu observando, ele fazia o trajeto sozinho, sem o guia fazer nada, orientar ele nada. Aí eu disse ao guia: você não pode ir por outro caminho não, para que a gente conheça mais? Ele disse: não, se eu for tentar fazer ele fazer outro caminho, ele derruba a carroça. Eu disse: por quê? Disse: porque ele é um cavalo velho, aprendeu a fazer esse trajeto todo dia, ele não faz outro. Ele não muda o trajeto. Então eu vi isso na prática. Foi ninguém que me disse. Eu estava lá, eu estava na charrete. E o guia disse isso. Então a gente muitas vezes vive numa prática que a gente aprendeu, cresceu aprendendo. E quando a gente entende que aquilo é errado, que aquilo é nocivo, que aquilo não é bom, e a gente quer tirar, mas não consegue. Porque aquilo se tornou o quê? Um hábito, uma prática. Lembra quando o jovem rico encontrou-se com Jesus e disse: Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna?
Jesus disse, tu cumpre os mandamentos? Ele disse, desde criança. Desde criança, ou seja, ele estava habituado a praticar um ritual. Mas não é porque ele praticava um ritual que ele era salvo. Ele cumpria todos os mandamentos, mas de forma legalista. Jesus disse, olha, te falta uma coisa. Porque quando ele disse a Jesus, tudo que a lei manda, tudo que está dentro do contexto da lei, eu obedeço desde a minha infância. Aí Jesus disse, mas te falta uma coisa. Se o que é? Vende tudo quanto tu tem, dá aos pobres e tu terás um tesouro no céu. Aí ele baixou a cabeça e foi-se embora. Aí Jesus disse, olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Jesus estava condenando a riqueza? Não. O coração dele estava nos bens. Aonde está o teu coração? Disse Jesus. Aí estará o teu tesouro. O coração dele, ele fazia por fazer. Ele não fazia para agradar a Deus. Ele fazia porque aprendeu a fazer. Você está entendendo? Muita gente, tu vai para a igreja? Eu vou. Por quê? Porque foi ensinado desde criança a vir para o templo. Se habituou a estar no templo, mas não tem nada a ver com a igreja. Tu vai para a igreja? Eu vou. Rapaz, eu não falto não, eu gosto muito de ir para a igreja, mas quando você pergunta alguma coisa sobre a igreja, sobre o serviço da igreja, sobre o trabalho da igreja, sobre o reino de Deus, ele não sabe de nada. Por quê? Porque ele vem por puro legalismo. Não por espiritualidade, não por vocação do reino, não por compromisso, não por amor, mas por vir, simplesmente por vir, por hábito. Glória a Jesus. O exemplo de Cristo, mesmo em face da morte, deve inspirar Timóteo a ser firme e zeloso no seu ministério. Mateus Henry destaca com razão que Cristo morreu não apenas como sacrifício, mas também como mártir. E fez boa confissão quando foi chamado a juízo diante de Pilatos, declarando: o meu reino não é deste mundo. Eu vim a fim de dar testemunho da verdade. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Olha, se eu quisesse, quando ele disse a Pedro, se eu quisesse, Pedro, eu rogaria ao Pai, e o Pai enviaria uma legião de anjos e resolveria tudo aqui. Mas eu não quero que tu corte a orelha de ninguém mais, Pedro. Que a minha luta, o meu reino não é desse mundo, o meu reino é espiritual. Esse mundo aqui vai passar. Essa boa confissão de Jesus diante de Pilatos deveria ser eficaz para afastar do amor pelo mundo todos os seus seguidores, seus ministros e seu povo. Terceiro, o pastor precisa manter-se fiel. Esse terceiro aqui está dentro do quinto ponto, não é? O pastor precisa manter-se fiel até a volta de Jesus. Aí eu pergunto: o pastor não é ovelha, não? É ovelha. Só que o pastor tem coisas que eles e Deus, e Deus e ele. Verso 14 e 15 da primeira carta a Timóteo. Vê aí. Olha o que é que Paulo diz: guarda este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A fidelidade do pastor precisa ser firme e permanente.
Não adianta, irmão, você ser firme no domingo e na segunda não estar firme. Você tem que ser firme na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e assim sucessivamente. De janeiro, fevereiro, março até dezembro, ano após ano, firme. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes e abundantes. 1 Coríntios 15, 58. Não basta, escuta, não basta começar bem, é preciso terminar bem. Timóteo deve guardar o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de Cristo Jesus. O mandato deve ser entendido como a instrução apostólica da carta. Quarto, o pastor precisa viver na perspectiva da majestade do Senhor Jesus. Verso 16 do capítulo 6. Ao único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele seja a honra, o poder para todo sempre. Amém. O líder, o pastor, você, eu, nós, precisamos viver na perspectiva da majestade de nosso Senhor Jesus. A solene exortação se converte agora na música de uma gloriosa doxologia. Paulo conclui sua exortação a Timóteo com uma exaltação ao soberano Deus, uma das mais belas doxologias registradas nas Escrituras. O Cristo que se manifestará é o soberano Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Deus invisível dá-se-á a conhecer na manifestação do Senhor Jesus Cristo. Por quem vê Jesus, vê o Pai. A glória do Pai, o Deus bendito, finalmente levará a glorificação de seus filhos no Filho. Ou seja, nós seremos glorificados no Pai por causa do Filho. E nós, como filhos, seremos glorificados no Filho de Deus, Jesus Cristo. Ao contrário de muitas e pequenas e grandes, poderosos terrenos, Deus é o único soberano. Deus é o único poderoso. Derruba autoridades dos tronos. Deus é o rei daqueles que reinam, o Senhor daqueles que exercem domínio. Deus tem vida em si mesmo e é por isso é o único que possui imortalidade e habita em luz inacessível. A imortalidade do ser humano não é um potencial inerente a ele. Nós não temos a capacidade de sermos imortais, mas recebemos a imortalidade daquele que venceu a morte. Bora ver João 5, João capítulo 5, versículo 28. João 5, 28. João 5, 28. Jesus diz: não vos admireis quanto a isso, pois está chegada a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Por mim mesmo nada posso fazer conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não busco agradar a meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Vai chegar a hora em que Deus, por meio de Jesus, dará ordem, e todos os que estiverem morridos em Cristo, como diz Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Dará ordem e o toque da trombeta será realizado. E os que morreram em Cristo ouvirão a voz do Filho de Deus, que dirá: vinde, benditos do Pai, e recebei por herança o reino que vos está preparado. Olha,
Os que estiverem mortos ressuscitarão ao ouvir a voz, o chamado do Filho de Deus. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados juntamente ao encontro do Senhor nos ares. Somente o Deus vivo possui a imortalidade singular. Somente Deus é a fonte inesgotável da vida. Deus habita em luz inacessível, pois é transcendente. Sua glória excede toda a compreensão humana. Nem mesmo o ser humano glorificado poderá esgotar eternamente o conhecimento de Deus. O Deus inesgotável, seu poder é ilimitado, tanto no tempo quanto na eternidade. Portanto, a Ele a honra, o poder, a glória para todo o sempre. Amém? Amém. Então, que eu, que você, que nós recebamos do Senhor a graça suficiente, a graça maravilhosa para que a gente prossiga. Claro que o inimigo vai trabalhar para você parar. Sua mente, escute bem, sua mente é o campo de batalha. E se você não controlar a sua mente, porque da sua mente pela sua mente passa tudo aquilo que vem pelos sentidos. O que você ouve e o que você vê e o que você pega produz na sua mente pensamentos. Mas os pensamentos não é o entendimento. O entendimento é o processamento daquilo que você pensou. Você precisa meditar para filtrar o pensamento, para que você tenha um entendimento correto daquilo que precisa ser feito. Vocês entenderam, sim ou não? Sim. Então não desista. Não deixe que a sua mente, através dos seus sentidos, que produziu pensamentos, possa lhe paralisar. Paulo diz na segunda carta a Coríntios, no capítulo 10, verso 4 a 6. Ele diz que levando a nossa mente cativa, presa à obediência a Cristo, derrubemos, pois, todo pensamento que se levanta contra o conhecimento e a vontade de Deus. E derrube todo tipo de raciocínio que é contra o propósito de Deus. E anulemos toda desobediência pela nossa obediência. Não importa o que você possa estar sentindo de forma negativa e destrutiva. O que importa é que você aplique a palavra em cima do que você pensa e filtre. O que eu estou pensando em fazer bate com a palavra? Não bate, então eu não faço. Ponto final. Para que a vontade de Deus prevaleça sobre você, para que a bênção de Deus venha sobre você, para que você permaneça firme, porque o seu maior tesouro é sua salvação. Que não foi você que conquistou, foi Cristo que conquistou por você. Amém? Então guarde o que tem. Não jogue fora. Não desista. Não pare. Não desanime diante das coisas. Não se entregue. Mas prossiga. Amém? No nome de Jesus, alguém aqui está se sentindo